Amém. Eu acabei de fazer um erro aqui. Foi tirado. A paz do Senhor, amém? Deus é bom o tempo todo. E nesta noite, o Senhor quer falar conosco. Já tem falado através dos louvores. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ele está aqui. Nós somos poucos. Quase uma reunião pastoral. Mas Ele está aqui. Ele está aqui porque Ele sabe do seu coração. Ele sabe que você está pronto a prestar-lhe um culto. Porque Ele é bom. E Ele tem sido bom para cada um de nós. Amém? Esta noite, eu preparei uma mensagem dizendo: Deus quer você ao seu lado. Repita comigo: Deus quer você ao seu lado. Amém? Se Deus quer você do lado dele, é porque existe um outro lado. Concordam? E não é o lado que Ele quer onde que você esteja. Ele quer você do lado dele. Amém? Vamos abrir em Gênesis 32, no versículo 22 até o 32. Eu vou ler aqui na minha versão, apesar de estar um pouco diferente ali, para que eu não me perca também. Diz assim a palavra do Senhor: E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres, e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só. E lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já é alva, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Vamos repetir isso aí. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: Dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse: Por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel e manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa, até o dia de hoje, porquanto ele tocara a juntura de coxa de Jacó no nervo encolhido. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Deus,
Nesta noite, Pai, nós nos colocamos mais uma vez diante do Senhor. Porque o Senhor é bom e queremos prestar-lhe um culto de louvor e adoração. E queremos ouvir a Tua voz, Pai. E que nesta noite, Pai, cada um dos meus irmãos aqui não venha ouvir a minha voz, mas venha ouvir a Tua voz. Que o Senhor nos desperte, para que possamos decidir o nosso lado. Que o Senhor toque, Senhor amado, nas nossas mentes, Senhor, e corações. Senhor, mostrando, Pai, aquilo que o Senhor quer de cada um de nós nesta noite. E nós, Senhor, sejamos sempre gratos a Ti. Porque a Sua vontade, Senhor, soberana sobre nossas vidas é sempre boa, agradável e perfeita. E nós queremos, Senhor, Te render toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Meu Pai, meu Senhor, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos. Boa noite a todos que estão aqui presentes e aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais. Essa noite, como nós vimos esse pequeno trecho que é muito conhecido, nós vamos falar sobre um personagem bíblico chamado, como? Jacó. Jacó é um homem que foi conhecido. É um homem que a Bíblia fala sobre ele. E todo mundo, quando cita Jacó, fala assim: Jacó, filho de Isaac. Isaac, filho de Abraão. E todo mundo fala, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E eu estava estudando um pouquinho sobre a vida de Jacó. E notei logo que ele é neto de Abraão. Né? Uma coisa assim incrível. Ele é neto de Abraão. Abraão é o pai da fé. Engraçado. Jacó, em toda a história que a gente vai recapitular aqui, passa um bom tempo da sua vida sendo só o neto, sendo só o filho de alguém que teve um relacionamento muito justo com Deus. Abraão teve um relacionamento justo com Deus. Isaac teve um grande relacionamento com Deus. E Jacó? A Bíblia nos informa que ele demorou um pouquinho. E nesse texto aqui, que nós lemos, a gente pode ver que foi o momento que Jacó teve um relacionamento íntimo com Deus. Porque ele lutou com Deus. Muitos conhecem a história dessa família. Que, como toda família normal, né, passa por seus momentos de alto e baixo. Ou tem alguém aqui que tem uma família que não tem problema nenhum? Levanta a mão assim. Eu estou certo. E nós temos que reconhecer que só ao lado do Senhor, Deus Todo-Poderoso, nós conseguimos vitórias. Amém? Estou mentindo? Não. Nós conseguimos alcançar os nossos objetivos. Do lado de quem? Do Senhor. Existe o outro lado. Lembra dele que nós falamos? Temos vitórias no outro lado? Podemos ter.
Podemos alcançar nossos objetivos? Alguns. Mas nós todos fomos criados para louvor e adoração daquele que nos fez. Amém? Por isso que eu reafirmo que somente com o Senhor nós teremos as nossas realizações e as nossas vitórias. Amém? Posso ver um glória a Deus bem grande? Nós sabemos que com Ele nós temos a vitória. Podemos passar por muitas dificuldades, mas com o Senhor nós temos vitória. Amém? Então nós vamos rever um pouco dessa história, um pequeno resumo. Essa palavra hoje não vai ser grande, porque nós ainda temos a ceia. E no início dessa história, existia um pai e uma mãe. Essa mulher estava grávida, e desde o seu ventre, os 2 filhos já estavam competindo. Esaú nasce primeiro, com seu irmão segurando no seu pé. Jacó. Jacó cresce, Esaú também, é claro. Só que Jacó era um filhinho chegado à mamãe. Bem chegado à mamãe, e a mamãe bem chegada a Jacó. Jacó, porém, tenta enganar o seu pai. Ele queria a primogenitura. E ele consegue enganar seu pai, porque seu pai, Isaque, já era um homem muito idoso. Eu não sei quantos sabem a idade que Jacó tinha quando ele enganou seu pai. Alguém sabe? 77 anos. Ele ainda estava dentro de casa, com 77 anos, disputando quem ia receber a primogenitura, entre ele e Esaú. Isaque abençoa Jacó, o enganador, vem aí, pensando que era Esaú, e que foi ajudado pela sua mãe nessa história toda. E Esaú não ficou muito feliz, porque sabia da necessidade da bênção da primogenitura. Jacó foge do seu irmão, porque esse seu irmão queria matá-lo. Ele vai para uma terra distante, onde possuía ali alguns familiares, parentes. Lá ele constitui família. Todo mundo conhece a história de Lia e Raquel. Como ele enganou seu pai, ele também foi enganado pelo seu sogro. Trabalhou 7 anos para conquistar Raquel e recebeu a Lia. Não satisfeito, trabalhou mais 7 anos e conseguiu casar-se com Raquel. Os anos foram passando, ele ali naquela vida, e Jacó resolve retornar. Jacó resolve retornar para a casa dos seus pais, encontrar com seu irmão, aquele que ele tinha enganado. Agora Jacó,
um homem próspero. Vocês lembram que ele foi abençoado? Mesmo com aquele erro, com engano, ele foi abençoado. E ele volta com quantos filhos? 11. 11 filhos. Quantas esposas? 4. Quantos gados? Já é demais, a Bíblia não diz, né? E tudo isso ele conseguiu, porque Deus o abençoou, apesar da sua fama, apesar daquilo que ele tinha feito. Só que no meio do caminho ele descobre que o irmão dele está vindo ao seu encontro com um exército de homens e também de servos dele. E eu acho que quando ele soube isso, ele falou: Jesus, é agora, vai me matar. Jacó teve medo, e ele, além de enganador, eu acho que ele era meio covarde. Que ele pegou e falou: manda as esposas na frente, os servos, os presentes, os animais, e eu vou ficar aqui. Vamos ver se Deus tem alguma coisa para mim. E elas foram, os seus servos foram, os animais foram. E Jacó estava desesperado. Jacó precisava da bênção de Deus. Tem alguém aqui que precisa da bênção de Deus? Tem alguém desesperado? Jacó estava desesperado. Como eu disse, ele estava ali naquela situação, falando: é hoje. Em poucas horas eu vou estar morto se Deus não fizer nada. A intenção de Esaú era realmente de matar. Mas Jacó queria a bênção de Deus, que era simplesmente que essa vontade do seu irmão fosse alterada. E que ele pudesse ter um novo relacionamento com seu irmão. Jacó queria, então, irmãos, o livramento de Deus. Jacó queria o livramento de Deus. Quantas pessoas nós conhecemos que precisa de um livramento de Deus? Quantas pessoas estão ali no hospital, no seu último momento, e precisa ser alcançados pelo Senhor? Quantas pessoas precisam da sua palavra, do teu consolo, da sua voz? Meus irmãos, eu fiz toda essa introdução, e como eu disse no início, Deus quer você ao seu lado. Por quê? Porque Deus não esquece de nós. Todos nós fomos criados por Deus. E Ele te conhece. Ele conhece o Hélio desde o ventre. O pastor Hélio estava lá no ventre da mãe dele. Aquele lá vai ser pastor lá na Batista Cristã. Deus conhecia. E foi Deus que tomou a iniciativa de trazer o pastor Hélio para o nosso meio. Foi Deus que resgatou o pastor Sérgio da onde ele estava. Num caminho mau. Porque Deus se colocou. Assim como ele fez com Jacó. Vocês viram no texto que Deus tomou a iniciativa de lutar com Jacó. Hoje também Ele busca a mim e a você.
você que nos assiste, que ainda não conhece esse Deus verdadeiro, Ele está buscando você. E Ele te busca, meus irmãos, porque os dias são maus, não é fácil viver num mundo onde todas as pessoas estão cada vez mais buscando somente os seus próprios interesses. É um mundo que quer nos abater. Não existe felicidade no mundo. Existe momento. Existe picos de alegria. Mas felicidade só em Jesus. Felicidade só em Jesus. E nosso Deus, assim como Ele fez com Jacó, Ele não quer que sejamos abatidos. Não quer que os nossos adversários tenham bens contra nós. Amém? Humberto, abre para a gente aí, Colossenses, Humberto aí tá. Colossenses 3, o pastor falou sobre ele hoje de manhã, e eu vou ter que repetir aqui, pastor, não sei porquê, né? Deus não é Deus de coincidência, Ele é Cristo, coincidência total. 3, versículo 8, nós vamos ler de 8 a 14. Diz assim a palavra do Senhor: mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, eu falo nisso, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. E continuando o texto, ele diz agora o que nós devemos fazer. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. E se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Amém? Essa palavra é para mim? Essa palavra é para você? Meus irmãos, nós estamos no momento de nos despojarmos. Retirarmos do nosso meio, da nossa casa, de onde a gente vive, da onde a gente trabalha, da onde a gente estuda, tudo aquilo que não é de Deus. A palavra nos informa algumas situações que nos afastam de Deus e ressaltam a necessidade de nos despojarmos de tudo isso. Amém? Iras, indignações, são sentimentos que não vêm de Deus. E que acaba nos levando a outros sentimentos, como a mágoa, afetando tanto a nós, quanto como outros que nos cercam. Maldade, maledicência, pecados que achamos que outros praticam. Não, isso não acontece na minha casa. Isso não acontece na minha casa. Eu não falo mal de ninguém. Despojai-vos.
Amém? Assassinando reputações, linguagens obscenas, imorais. O pastor falou hoje de manhã sobre isso. Mentiras. Tudo isso, meus irmãos, existiu na vida de Jacó. Desde o início. Como existe nas nossas vidas. Como existiu também nas nossas vidas. Mas mesmo assim, o Deus Todo-Poderoso se revelou a ele. Amém? E Ele está se revelando a cada um de nós nessa noite também. Amém? Nesse texto que nós acabamos de ler, Paulo nos mostra que devemos nos revestir de misericórdia. Nos revestir de bondade. Amém? Nos revestir de humildade. Amém? Todas as vezes, irmãos, que nós estamos deixando de ser humildes, nós deixamos a obra da carne entrar nas nossas vidas. Nos revestimos de mansidão. O pastor fala que eu era o pitbull. Agora eu estou virando gatinho. Né? Ainda tem que mudar muito. Ainda tem que ser mais manso. Temos que nos revestir também de perdão. Amém? Quantas vezes no nosso coração a gente ainda não perdoou aquele que nos tem ofendido? Quantas vezes? Lá dentro está escondidinho esse pecado. Mas estamos na igreja, glória a Deus, cantando com o Dudu aqui, direto, aleluias, mas o perdãozinho está lá dentro, esquecido. Não dá para perdoar. Deus nos adverte nesse texto que isso fará com que nós tenhamos uma nova condição de vida. Amém? Vocês estão entendendo ou está difícil? Está não, né? Despojarmos de tudo aquilo que nos afasta de Deus e começamos a fazer tudo aquilo que nos aproxima de Deus. E simplesmente fazer aquilo que vem de Deus. Todas essas coisas que foram citadas, que nós devemos nos revestir, vêm de Deus. Amém? Vem de Deus. Para cada um de nós. Quando aconteceu, quantos anos Jacó tinha quando lutou com Deus? Alguém sabe? 97. Ai, Jesus, que luta difícil. 97 anos, quando ele resolveu retornar. Ele conheceu a Deus neste momento. Ele conhecia de ouvir falar. Ele conhecia o Deus do seu pai. Ele conhecia o Deus do seu avô. Mas quando ele lutou com Deus, um momento de intimidade com Deus, ele realmente pôde conhecer esse Deus verdadeiro. Meus irmãos, por que isso está escrito na palavra?
Jacó necessitava reconhecer a soberania de Deus na sua vida. Jacó não tinha tido ainda uma experiência com Deus. E naquela noite, naquele momento que varou a madrugada, essa luta com Deus, Deus pergunta para Jacó qual era o nome dele, não foi? O pai dele tinha perguntado, você é Jacó ou você é Esaú? E ele disse o quê? Sou, pai. Não é verdade? Jacó enganou o seu pai falando que ele era Esaú. E ao anjo ele falou o quê? Sou eu, Jacó. A primeira mudança, ele reconheceu que ele deixou de ser o Esaú que enganou para ser o Jacó que necessitava do Senhor. Diz assim, eu, Mozart, Helena, pastor Sérgio, amém? Reconheço que preciso do Senhor. Amém? Jacó fez isso, meu irmão. Demorou um pouquinho, 97 anos. E você conhece alguém que aos 97 anos ainda precisa do Senhor? Precisa. Eu conheço pessoas até de 10 anos de idade que precisam do Senhor. Até menos, né, pastora Cláudia? Quantas crianças chegam aqui no departamento infantil totalmente, entre aspas, tomadas por tudo aquilo que apreende fora da sua casa? Ou até muitas vezes apreende dentro da sua casa. Elas precisam ter um encontro com o Senhor. Você precisa ter um encontro com o Senhor. Deus pergunta para Jacó qual era o seu nome. Será que Deus não sabia o nome de Jacó? Claro que ele sabia, não é? Não que ele não soubesse, mas essa declaração de dizer qual era o seu nome era uma declaração importante. Porque naquele momento ele rompia com tudo aquilo que era de engano. Tudo aquilo que ele trouxe na sua vida através do engano. Essa mesma pergunta seu pai tinha feito naquele momento da bênção. E Jacó o enganou. Naquele momento, Jacó confirma que seu nome era Jacó, o enganador. E assim ele confessa o seu pecado. Ele estava desesperado pela bênção de Deus. A partir daquele momento, Jacó deixa de ser o neto do Abraão, o filho de Isaac, para ser o pai das 12 tribos. Amém? Vocês entenderam? Ele deixou todo o passado de enganação, de filhinho de papai, de netinho do vovô, para ser o pai das 12 tribos de... E foi o nome que Deus deu para ele, naquele momento. Vocês estão entendendo? Como o passo que você dá para Deus transforma a tua vida? Como o passo que você dá para Deus, Deus faz coisas que nem você imaginava. Meus irmãos, da descendência de Jacó, só veio um cara chamado Jesus. Olha só, da descendência de Jacó. Só veio Jesus. É pouco? Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de toda a adoração. A partir daquele momento, Jacó se torna filho de Deus,
Jacó confessa seu pecado, Deus muda toda a sua situação. Jacó agora passa a ser o pai das 12 tribos de Israel. Israel, que agora é o seu novo nome. Deus mudou sua descendência. Dessa descendência viria o Messias, que salvaria toda a humanidade. Nós, que estamos aqui, fomos salvos, porque naquele dia, Deus fez uma reviravolta na vida de Jacó. Porque naquele dia, ele conheceu o verdadeiro Deus e Deus o abençoou, assim como Ele quer fazer com cada um de nós. Amém? Quantos de nós vivemos como Jacó? Quantos de nós temos uma vida longe de Deus? Com desejos e atitudes que nos afastam, como nós lemos lá em Colossenses, que nos afastam cada vez mais de Deus, o nosso Criador. Enganadores, soberbos, adúlteros, pecadores. E o mais espantoso, muitos que ainda não creem na sua obra de salvação. Na obra que Jesus Cristo quer fazer com você que ainda não o conhece. Hoje Deus quer que, assim como fez com Jacó, Ele quer ter uma experiência íntima contigo. Aí você fala, moça, mas eu já tenho experiência com Deus. Deus não é limitado, irmãos. Nós que somos limitados. Ele quer uma experiência íntima contigo diariamente. Não porque a gente mereça, mas porque Ele é bom. E eu quero te dizer que uma experiência íntima com Deus é a melhor coisa que Ele quer fazer por você. E é a melhor coisa que você pode ter aqui ainda nesta terra. Uma experiência íntima com Ele. Se não for diária, que seja semanal. Se não for semanal, seja mensal. Algo íntimo do Senhor, que Ele possa falar ao seu coração a cada dia. Isso é uma grande experiência com Deus. Hoje de manhã falamos sobre os testemunhos. E eu comecei a pensar no que o pastor Sérgio falou. Quem recebeu uma bênção de Deus essa semana? Olha aí. Você recebeu uma bênção de Deus? Quem está vivo? Levantou a mão, todo mundo. Já é uma bênção de Deus. E quantos foram gratos ao Senhor por esta bênção? E quantos testemunharam para outros dessa bênção? Meus irmãos, a gente tem muito que louvar o Senhor, que falar dos seus feitos. A gente tem muitos motivos, mas a gente fica preso aos problemas. E esquece que nosso Deus é muito maior que nossos problemas. Tem um corinho, né, Dudu? Ele continua sendo Deus. Vem luta, vem tristeza, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus para você? Ele quer você do seu lado. Ele quer levar você a experiência íntima e certamente Ele vai mudar a sua vida. Você e sua família terão um futuro brilhante. Pois o que Ele quer para você, Ele também quer para a sua família. Deus é pessoal? Sim. Mas a bênção para a sua família
Está escrito na sua palavra e ela não mente. Amém? Se está difícil, tem alguém que está no lado que não é o de Deus na sua casa, aguarde, existe uma promessa. Mas não fique parado, não, esperando. Deus nos colocou aqui para sermos aqueles que vão buscar. Porque através do nosso testemunho, muitas vezes, a gente resgata para o Senhor, porque a obra é dele, a vontade é dele, e a vontade dele é que todos sejam salvos. Amém? Deus quer que todos nós estejamos abrigados debaixo das suas asas. Hoje é dia, meus irmãos, de acreditarmos que as coisas acontecerão, porque Deus guiará nossos passos. Amém? Nossos objetivos serão alcançados. Amém? Deus tem interesse em todos nós, não é só em alguns, não. Algumas religiões falam, não, tem um número certo. Não. Deus te conhece desde o ventre e Ele quer se relacionar contigo. Ele quer que você tenha essa experiência íntima com Ele, de transformação, mas também uma experiência diária com Ele. Ele te mostrando aquilo que Ele pode fazer e fazendo na sua vida. Amém? Ele quer que você seja salvo. Hoje o Senhor quer fazer com você o que fez com Jacó. Ele pergunta, qual o seu nome? Responda, qual é o seu nome? Qual o seu nome? Deus está te perguntando, qual o seu nome? Ele perdoa os seus pecados, meus irmãos. E muitas pessoas começam, de tanto tempo, conhecer a Cristo, começam a achar assim, o que é perdoar os pecados? Eu estou acostumado com meus pecados, eu peço perdão. E a palavra diz que aquele que peca e se arrepende, alcança o quê? A misericórdia. Deus quer perdoar os seus pecados. Ele quer mudar o seu nome para um nome que só Ele sabe que está escrito lá no livro da vida. Pastor Sérgio acha que o nome dele lá no céu vai ser Sérgio. E eu não sei qual é o nome que Deus vai colocar. De repente vai ser Sérgio. Ou Serginho. Amém, pastor? Que nem o pessoal fala, eu quero morar lá na 5ª Avenida no céu. Eu quero estar no céu. Né? Quero andar nas ruas de ouro, eu posso andar na rua de barro. Não tem problema. Mas eu quero estar no céu. E quando Ele escreve o teu livro, o teu nome no livro da vida, Ele apaga toda essa história de vida fora dos caminhos do Senhor. Aquilo que você fez, Ele não se lembra mais. Ele lançou todos os seus pecados no vale do esquecimento. E Ele lhe garante a salvação. Amém? Ele muda toda essa situação. Vamos ficar de pé. Baixe sua cabeça, Dudu. E eu te pergunto, meu irmão,
Você entendeu que a história da vida de Jacó foi mudada quando ele deu um passo para Deus que o queria do seu lado? Quantos nessa noite desejam ter as suas vidas mudadas? Vida com abundância. Ter seu nome escrito no livro da vida. Ter seu nome mudado, porque eu não sei qual será o meu nome lá no céu, mas sei que ele está escrito, porque eu busquei o perdão do Senhor. Ter o perdão dos seus pecados. Levante sua mão. Dê um sinal para Deus. Ele deseja estar do seu lado. E Ele deseja ter experiências íntimas contigo. Ore comigo neste momento. Repita aquilo que eu vou falar. Deus Santo, eu estou aqui nesta noite porque eu quero ter um encontro íntimo contigo. Eu quero me relacionar contigo diariamente. E Pai, receber tudo aquilo que o Senhor tem de melhor para mim. Tem sido tão difícil, Pai. Mas a Tua palavra me garante que o Senhor fará maravilhas na minha vida. Eu reconheço, Pai, o sacrifício de Jesus ali na cruz, que foi para me salvar. E eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. E quero, Pai, dia a dia, estar com o Senhor. Eu te oro em nome de Jesus. Amém. Tem alguém que fez essa oração pela primeira vez? Você que está na internet. Se tem alguém que fez aqui também, agora eu vou orar para que você tenha um relacionamento íntimo com o Senhor e Ele possa, nesta noite, tocar em você e tudo seja mudado. Maravilhoso Deus, Tu és santo, Tu és Senhor. Eu te louvo, Senhor amado, por esta noite, Pai, de louvor, de adoração. E eu sei que o Senhor falou com cada um de nós aqui, Pai. Aquilo que precisamos, Pai, nesta noite, nos colocarmos diante do Senhor. Que nesta noite, Pai, o Senhor ouça essa oração que foi feita, Pai, no coração dos meus irmãos aqui, dos nossos amigos que nos assistem. E, Pai, que o Senhor se revele, assim como o Senhor se revelou a Jacó, Pai, trazendo mudança, uma mudança de vida tal, Pai, que hoje, Pai, nós fomos abençoados por essa mudança, porque de Jesus veio essa mudança. Senhor, age nos corações, Pai. Age, Senhor, conforme o Teu querer. Todos nós entregamos as nossas vidas ao Senhor nesse momento, para que o Senhor cuide, para que o Senhor trate, conforme a Sua vontade, e ela se estabeleça nas nossas vidas. Em nome de Jesus.